Capítulo 5. De quem é a voz que você está ouvindo? Benny, quero que pare de falar de Jesus nesta casa, entendeu? Não vou me esquecer da voz zangada de meu pai, que ficou furioso com a minha conversa. Depois de meu encontro com o Espírito Santo, a raiva dele cresceu ainda mais. Mas eu comecei a ouvir uma outra voz. Era o som do Espírito, e ele me deu um amor por meu pai, que superou tudo que eu conhecera como criança ou adolescente. Por mais que meu pai falasse, eu só conseguia olhar para ele com inteira tranquilidade. Parecia que quanto mais irado ele ficava, tanto mais amor o Espírito me dava. 3 coisas aconteceram quando o Espírito entrou em minha vida. Primeiro, a palavra do Deus vivo se tornou vida absoluta para mim. Eu não lia mais um pedaço do livro de Mateus e um pedaço de Salmos. Eu abria a Bíblia e sentia como se estivesse dentro dela, vendo-a, viva e em cores vivas. A voz do Espírito Santo me levou a uma grande aventura nas Escrituras. Segundo, minha vida de oração mudou completamente. As horas de oração, bocejos e repetições acabaram. O Espírito Santo e eu conversávamos. Ele tornou Deus real. Ele me deu o poder e uma coragem que me fizeram sentir como se tivessem 3 metros de altura. E terceiro, ele transformou minha vida cristã diária. Eu comecei a cantar e não sabia a razão disso até que li as palavras. Enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Efésios 5, 18 e 19. O que começou a acontecer comigo não era natural, mas sobrenatural. O Espírito tomara o controle. Ele começou a me batizar com amor pelas pessoas, especialmente meu pai. Era exatamente como a palavra dizia: o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Romanos 5:5. Tornei-me uma pessoa tão diferente que meus instintos e reações naturais passaram a ser guiados pelo Espírito. Aprendi o que significava crucificar a carne e compreendi que não podia fazer isso sozinho, porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os efeitos do corpo, certamente vivereis, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8, 13 e 14. A sua voz. Como você é guiado pelo Espírito, você se familiariza com a sua voz, você a reconhece, você responde a ela. Quanto mais se tem comunhão com ele, mais profundo se torna o relacionamento. No começo, desde o início dos tempos, Deus tornou clara a pessoa e o poder do Espírito Santo. De fato, o Espírito Santo é a primeira manifestação da divindade na Escritura. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Gênesis 1, 2. Quando Deus criou Adão do pó da terra, ele começou moldando o barro. Esse barro estava absolutamente morto até que recebeu o sopro da vida. A Bíblia diz que Deus lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Gênesis 2:7. O sopro de Deus é o Espírito Santo. Jó fez esta descrição: o Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. João 3:4. No momento em que Deus soprou sobre ele, Adão viveu. Quando Adão abriu os olhos, o primeiro contato que ele teve foi com o Espírito Santo, pois ele era o sopro que fluiu pelo corpo de Adão e permaneceu pairando sobre ele. Adão levantou-se completamente cheio com a presença de Deus. A Escritura me diz que Deus, Espírito Santo, era o poder da criação. Pelo seu corpo, Espírito, aclara os céus. João 26:13. O mais excitante, porém, é que Deus quer dar esse mesmo Espírito a você e a mim. Ele quer, na verdade, derramá-lo sobre você, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em pomar, e o pomar será tido por bosque. O juízo habitará no deserto, e a justiça morará no pomar. Isaías 32, 15 e 16. Que maravilhosa promessa! Deus quer derramar sobre você o seu Espírito. Ele quer soprar o seu Espírito sobre você. Ele quer que você, como Adão, passe a viver. Compreender que o sopro de Deus é o Espírito de Deus foi para mim como descobrir um tesouro escondido. Você já ouviu a voz do Todo-Poderoso? Muitas pessoas já ouviram, mas exatamente quem estava falando? De quem foi a voz que você ouviu? Creio que ouviu ao Espírito Santo.
É Ele quem comunica a voz de Deus. A descrição da voz de Deus Pai está registrada em Jó. Dá ouvidos ao trovão de Deus, troveja com o estrondo da sua majestade. Com a sua voz troveja Deus maravilhosamente. Faz grandes coisas que nós não compreendemos. João 37, 2, 4, 5. O poder da voz de Deus era mais do que o povo de Israel podia compreender. Uma voz dos céus. De que forma Deus falou a Moisés? Através de um anjo. Deus só falou 3 vezes no Novo Testamento. Primeiro, ele falou de Jesus. E eis uma voz dos céus que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3,17. A seguir, o próprio Jesus pediu ao Pai para glorificar ao seu nome. E foi isto que aconteceu. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. João 12, 28. A multidão que ouviu a voz disse que tinha havido um trovão. Versículo 29. A única vez em que Deus falou diretamente foi quando as nuvens rodearam os discípulos no Monte da Transfiguração. E ele disse: este é meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Mateus 17, 5. A voz de Deus produziu novamente um impacto poderoso. Ouvindo-as, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão só a Jesus. Versículo 6, 8. Você talvez diga: Benny, pensei que Deus falava através da palavra. É isso mesmo, mas quem estava falando era o Espírito. Deixe-me dar um exemplo. A voz ouvida pelos profetas era do Espírito e não a voz do Filho ou do Pai. Isaías fala sobre ouvir a voz do Senhor dizendo: vai e diz a este povo: ouvi, ouvi e não entendais, vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhes os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Isaías 6, 9, 10. Mas quem estava realmente falando? Seria na verdade a voz do Senhor? Ou seria a voz de Jeová na terra? O Espírito Santo? Para descobrir, vamos examinar essa mesma passagem, conforme repetida no livro de Atos. Em Roma, sobre o olhar vigilante de um soldado, Paulo fez a seguinte pregação: bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse: vai a este povo e diz-lhe: dê ouvidos, ouvireis, e não entendereis, vede, vereis e não percebereis, porquanto o coração deste povo se tornou endurecido. Com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os seus olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam, e por mim sejam curados. Atos 28, 25, 27. Quem falou realmente essas palavras? O que Isaías atribuiu ao Senhor, Paulo esclareceu como tendo sido dito pelo Espírito Santo. Lembre-se de que o Novo Testamento replica o Antigo. Lemos em Jeremias: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Jeremias 31, 33. O profeta escreve, diz o Senhor, mas para entender a verdadeira origem dessa passagem, você precisa lê-la no livro de Hebreus. E disto dá testemunho também o Espírito Santo. Porquanto após ter dito: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei nos seus corações as minhas leis, e sobre as suas mentes as inscreverei. Abacuque 10, 15 e 16. Quem disse isso? O Espírito Santo. Ele não só deu testemunho, mas a Escritura também revela que após ter dito, versículo 15, ou seja, ele já havia falado antes. Quem é Jeová? Uma mudança profunda teve lugar na minha vida espiritual quando compreendi que o Espírito Santo era Deus. Milhares de pessoas, e eu era uma delas, são ensinadas a crer que ele não tem uma posição comparável à de Deus. Somos de alguma forma ensinados a pensar que por vir em terceiro lugar, ele não é realmente Deus.
Você deve compreender essa verdade. O Espírito Santo é Deus. Ele não é menos Deus que Jesus. Ele não é menos Deus que o Pai. Ele é tão Deus quanto o Pai e o Filho. Jeová é o nome do ser trino e não apenas o nome de um deles. O Pai é chamado Jeová, o Filho é chamado Jeová, o Espírito Santo é chamado Jeová. Quando Deus Pai fala, Ele fala através da voz do Espírito Santo. Quando Jesus enviou os 12, Ele disse: não cuideis em como ou o que haver de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haver de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito do vosso Pai é quem fala em vós. Mateus 10, 19 e 20. Somos repetidamente advertidos em Apocalipse. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Apocalipse 2, 7, 11 e 17. Qual a voz que devemos ouvir? A voz do Espírito Santo. Nem mesmo Cristo fala sem o Espírito Santo. Lemos em Atos que ele foi assunto aos céus, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, Atos 1, 2. E em Hebreus descobrimos que Cristo ofereceu-se a si mesmo a Deus pelo Espírito Eterno, Abacuque 9, 14. Está ficando claro? O Espírito Santo é quem liga o céu com o seu coração. Ele é a voz de Deus para você. Você diz: olhe, eu sei que era Deus falando comigo. Era Deus com toda certeza. Era Deus o Espírito Santo. Ou em outras palavras, é o Pai através do Filho falando pelo Espírito. Pelo que já aprendeu, você poderia imaginar o que aconteceria se Deus Pai viesse a falar-lhe audivelmente. Você não poderia suportar. Duvido que esteja sequer preparado para ouvir a voz de Jesus, descrita como voz de muitas águas. Apocalipse 1,15. Quando João a ouviu, ele caiu aos pés dele como morto. Versículo 17. O Espírito Santo, porém, toma a voz do Pai e do Filho e a torna baixa, agradável e perfeita, clara. No momento em que compreendi que o Espírito Santo era Deus e comecei a adorá-lo e tratá-lo como Deus, minha vida começou a mudar. Eu não considerava mais o Espírito Santo como um ser inferior, mais fraco, envolvido numa névoa, encostado a um canto. Toda a minha adoração não ia mais só para Deus Pai e Deus Filho. Quero repetir. O Espírito Santo é Deus, igual em majestade, poder, glória e eternidade. Ele é Deus. O que Jesus disse sobre o Espírito? Ele disse que quando o Espírito vier, não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. João 16, 13. O que ele ouve? O precioso Espírito Santo ouve ao Pai e fala diretamente com você. Mas ao falar, ele não declara. O Pai diz, mas sim, eu digo. Por quê? Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo agem sempre em harmonia, como o sol no firmamento. É tão fácil limitar a divindade ou dividi-la de maneira não bíblica. Os cristãos jovens perguntam frequentemente como Deus pode ser um e três ao mesmo tempo. Deus é um só, mas Deus é três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Embora este livro se refira ao Espírito Santo, estou distinguindo os três de propósito para mostrar-lhe o ser trino. Deus é como o sol no firmamento. Se você contemplar o seu brilho, verá apenas um sol. Na realidade, porém, é um sol trino que mantém nosso planeta vivo. Existem nele três elementos distintos: o sol, a luz e o calor. O mesmo acontece com a Trindade. O Pai é como o sol no seu todo. Jesus é a luz e o Espírito Santo é o calor que você sente. Quando você fica na presença do Pai, o que sente? O calor, a energia e o poder do Espírito Santo. Se contempla a face do Pai, quem vê? Quem me vê, a mim, vê o Pai. Disse Jesus a Filipe, João 14, 9. Fico vibrando quando penso na hora em que entrar no céu. A divindade estará ali. Quando ficar diante do Pai, verei os três, o Espírito Santo, o Filho e o próprio Deus. Com quem Deus se parece? A palavra de Deus em lugar algum descreve a Deus Pai em detalhe. Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Atos 7, 55. Estevão viu a Jesus claramente, mas só viu a glória que cercava o Pai. Deus Pai tem uma forma, mas nenhum homem sabe qual é. Filipenses 2,6. A palavra diz: ninguém jamais viu a Deus. João 1,18. Mas o Filho veio para revelá-lo.
Se você examinar cuidadosamente as palavras de Cristo, compreenderá como o Espírito encerra a divindade. Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. A Escritura também ensina que somos levados a Cristo pelo Espírito, ou seja, é preciso que você tenha o Espírito se quiser a divindade. Quando você abraça o Espírito, está também abraçando ao Pai e ao Filho. Jamais esquecerei o dia em que o Espírito Santo me revelou que sua soberania é igual à de Jesus. Ele me mostrou na Escritura que é chamado Senhor. Descrevendo a igreja de Corinto, Paulo diz: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. 2 Coríntios 3:17. É isso mesmo. Todos confessamos a Jesus como Senhor, mas o Espírito Santo também é Senhor. Ele é o Espírito de Jesus. O Espírito Santo é onipresente. Infelizmente, no entanto, a liberdade não se encontra em toda parte. Algumas igrejas parecem mais uma prisão hostil do que uma casa de louvor. Por quê? Porque o Espírito não é Senhor nessa congregação. Não se esqueça, o Senhor é o Espírito. Paulo escreve no versículo seguinte: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Versículo 18. Como saber? A seguir, você precisa entender que a Trindade é a glória de Deus, Deus Pai é a glória de Deus, Deus Filho é a glória de Deus e Deus Espírito Santo é a glória de Deus. Mas quem manifesta essa glória é o Espírito Santo. Isso faz parte da sua obra. Vou fazer outra pergunta. Você sabe que foi salvo do seu pecado? Como sabe? Ouviu uma voz celestial do céu? Você viu Jesus aparecer em seu corpo material e dizer: você está salvo? Como sabe que passou da morte espiritual para a vida? Você sabe porque o Espírito lhe contou. Sabe tão bem que morrerá por essa ideia. Por quê? Porque quando o Espírito Santo fala, ele fala em seu íntimo, em seu sangue e medula. Exatamente da mesma maneira sabemos que Jesus está vivo. Não pelo fato de ter visto o seu semblante, mas sabemos que ele está vivo pelo seu Espírito. E esse mesmo Espírito é a terceira pessoa da Trindade. Alguém me perguntou recentemente: Beni, como você sabe que está salvo? Tudo que pude dizer foi: sei porque sei. Essa foi a força, a segurança que o Espírito Santo me deu. O Espírito não é apenas a voz que você ouve, ele é também o imenso poder que você sente. O profeta Miqueias disse: eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de juízo e de força. Malaquias 3:8. O Espírito Santo é o poder da divindade. O anjo disse a Maria quando ela estava prestes a dar à luz a Jesus: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Lucas 1:35. Ele é esse poder superior. O Espírito Santo é também o seu grande defensor. Por exemplo, quem você pensa que o protege dos ataques de Satanás? É o Espírito Santo. Vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Isaías 59:19. Quando lê esse versículo conhecido, você chega à conclusão que o inimigo vem como uma inundação. Mas tenho novidades para você. A inundação é o Espírito Santo e não o diabo. Veja bem, no idioma hebraico não existem vírgulas, mas o tradutor colocou uma vírgula depois da palavra águas e tornou o inimigo mais poderoso do que realmente é. O hebraico diz que quando vier o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Segue-me. Quem mantém você salvo? O Espírito Santo. Essa é a tarefa atribuída a ele por Cristo. Nós o chamamos muitas vezes de Jesus, mas ele é na realidade o Espírito de Jesus. Nós os separamos outra vez para fins de debate, a fim de poder entendê-los melhor por serem realmente um ser. Porque onde está o Espírito Santo, Jesus está e o Pai está. Quando o Espírito Santo fala com você, os três estão falando, mas você ouve o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que você sente. O Espírito Santo é quem o guia na vontade do Pai. Quando li pela primeira vez as palavras de Jesus, segue-me, fiquei pensando como isso seria possível. Seus seguidores deveriam ressuscitar com ele na ascensão? Claro que não. Quando Cristo voltou ao Pai, ele enviou o Espírito Santo, dizendo: ele vos guiará. João 16:13. Jesus estava dizendo: deixem de seguir-me.
Eu estou indo embora, mas lhe enviarei o Espírito Santo. Vocês devem agora seguir a Ele. Por que dizemos então, estou seguindo a Jesus, quando o único guia que temos é o Espírito Santo? Seguindo a sua voz. Desde o momento de meu primeiro encontro com o Espírito, eu soube que deveria seguir a sua voz. Eu só tinha duas opções: seguir o sim de um mundo materialista ou seguir a Ele. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito das coisas do Espírito. Romanos 8:5. Isso é tão básico quanto a própria vida. Se você quer a matéria, seguirá a matéria. Mas se o seu coração almeja o Espírito, você será atraído por ele como um imã. Tudo começa com a vontade. Eu tinha uma grande dúvida: como posso realmente conhecer-te? Essa pergunta era o clamor do meu coração. Minha grande ânsia era conhecer pessoalmente o Espírito Santo. Não me decepcionei. Paulo aconselha: andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Gálatas 5:16-18. Um fato surpreendente ocorreu com o apóstolo Paulo e seus companheiros durante suas viagens missionárias. Eles foram para a Frígia e a Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Atos 16:6-7. Isso está certo. Eles estavam tão sintonizados com a voz do Espírito que provavelmente disseram: já que ele não vai, nós também não vamos. As palavras mais reveladoras no relato talvez sejam as de que eles foram impedidos pelo Espírito Santo. Quando Cristo voltou ao Pai, o Espírito Santo começou a fazer a obra de Cristo na terra. Você já começou a reconhecer a voz dele? Paulo reconheceu. Durante essa mesma viagem, através de uma visão, o Espírito mostrou ao apóstolo um homem de um país distante que estava em pé e lhe rogava: passa a Macedônia e ajuda-nos. Versículo 9. Paulo partiu imediatamente. A sua consciência confirma. Como o Espírito Santo fala, ele dá testemunho à sua própria consciência. Na carta de Paulo à igreja de Roma, ele diz: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Romanos 9:1. Você nunca deve duvidar da orientação do Espírito Santo quando o seu homem interior estiver perturbado. Não faça qualquer movimento. Se você tentar ser seu próprio guia, irá entrar literalmente em colapso. Ouça a voz dele quando fala a sua alma. Durante um programa de construção de uma igreja, perguntaram-me: como você sabe que está fazendo a coisa certa? A resposta foi a mesma que se estivesse indagando sobre a minha salvação. Sei porque sei, porque sei. O Senhor, através do Espírito Santo, me disse para começar a construção. Cada decisão de minha vida é baseada nesta mesma voz interior. As pessoas do mundo não têm a menor ideia das coisas do Espírito. Isso se deve ao fato de serem espiritualmente cegas. Mas você pode saber por quê? Porque você compreende como o Espírito opera e está aprendendo a reconhecer sua voz. Sabemos que o céu é real dessa mesma maneira, embora jamais tenhamos entrado pelos seus portões de pérolas. Ele se tornou vivo para nós pelo Espírito. Ler sobre o céu na palavra é maravilhoso, mas não é isso que lhe dá realidade. Milhares incontáveis leram a Bíblia e continuam destinados à condenação eterna. Por quê? Porque a palavra não entrou em seus corações. Eis a resposta. Ele deu a você a compreensão de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. 2 Coríntios 3:6. Fico admirado ao ver como alguém pode ler a Escritura e dizer: não acho que ele quis dizer isso, ou ele não nasceu da Virgem Maria. O problema é simples, o seu modo de pensar é carnal. Mas você pode discutir os mesmos assuntos com absoluta segurança. Não foi o que você leu, mas o que o Espírito Santo lhe disse, e você pode arriscar sua vida nisso. Se quiser verdadeiramente compreender como o Espírito Santo fala, leia e releia estas palavras profundas. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8:16. Como sabemos que isso é verdade? O seu Espírito testifica com o nosso espírito. Novamente você sabe que sabe. O Espírito Santo é Deus, a testemunha. O que Pedro disse quando os apóstolos foram chamados perante o Sinédrio: ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Atos 5:32. Essa afirmação continua
continua é quem mantém você no centro da vontade de Deus. Se houve um versículo específico revelado pelo Espírito Santo que mudou completamente a minha vida, foi este: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. 2 Coríntios 13:13. O Espírito me apontou este versículo repetidas vezes. Quanto mais eu estudava, tanto mais entusiasmado me sentia. De repente soube que o Espírito Santo era para mim hoje. Eis o que o Espírito Santo me mostrou quando conhecemos a graça do Senhor Jesus Cristo, quando Ele morreu por nós. Quando conhecemos o amor de Deus, quando vimos a cruz. Ambas pertencem ao passado, mas a seguir lemos: a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Eu exclamei: é isso, o Espírito Santo está aqui para comungar e estar comigo agora. Que comunhão! Qual o sentido da comunhão na Bíblia? Existem 7 significados. Primeira palavra, comunhão, significa presença. Deus Pai deseja que a doce presença do Espírito Santo esteja com você. Segundo, ele significa confraternizar. Você não precisa orar ao Espírito Santo, mas simplesmente confraternizar-se com ele. Você deve buscar essa comunhão como procuraria pela água no deserto. O terceiro significado é compartilhar. Você derrama o seu coração e ele derrama o dele. Você compartilha a sua alegria e ele compartilha a dele. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Escreveram os apóstolos aos crentes de Antioquia, Atos 15:28. Eles estavam compartilhando e até escrevendo cartas juntos. Quarto, comunhão significa participação com. O Espírito Santo se torna seu parceiro. A Escritura está cheia de frases como trabalhando com eles e o Espírito e nós, tornando claro que a obra do Espírito é feita com a sua participação. Quinto, ele significa intimidade. Você jamais experimentará um amor profundo em relação a Cristo até que venha conhecê-lo, mediante o Espírito Santo que proporciona essa intimidade. Não há outro meio. Deus derramou o seu amor em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Romanos 5:5. Você não pode amar a Deus sem o Espírito Santo. Sexto, a palavra significa amizade. O Espírito anseia ser um amigo mais íntimo, alguém com quem você possa compartilhar os mais profundos segredos do seu coração. E sétimo, comunhão significa camaradagem. Em grego, o termo significa comandante. Ele é como um capitão, um rei, um chefe, mais amável e amigo. Da mesma forma que ensinou aos apóstolos aonde deviam ou não ir, ele deve ter permissão para governar seus assuntos pessoais. Lembre-se, desde que Cristo partiu, o Espírito Santo é o responsável na terra. Você está ouvindo a voz dele? Está pronto para entrar em comunhão com ele? Quando eu comecei minha associação com o Espírito Santo, falava com ele dia e noite. Não se passava um dia sem que eu dissesse: Espírito Santo, precioso Espírito Santo, e começávamos assim nosso período de oração e comunicação. Oh, o som da sua voz.